Olá, está entrando no ar mais um programa Memória Universitária. No programa de hoje, nós vamos mostrar um documentário produzido pelos alunos de jornalismo no ano de 2002. Eles descobriram, na cidade de São Paulo, tribos indígenas. O documentário, intitulado Índios Ainda Resistem na Segunda Maior Metrópole do Mundo, vai mostrar como é que esses índios estão vivendo. São casas paupérrimas, crianças brincando na rede de esgoto. Você vai se chocar com as imagens que vai assistir a partir de agora. O programa Memória Universitária tem esse perfil, mostrar para vocês documentários produzidos pelos estudantes da Universidade de Sorocaba. Se você quiser entrar em contato com a nossa produção, você pode acessar direto o Facebook no Uniso Comunidade. Mas vamos assistir esse documentário Índios Ainda Resistem na Segunda Maior Metrópole do Mundo. Acompanhe. Andam nus, sem nenhuma cobertura, nem estimam nenhuma coisa de cobrir nem mostrar vergonhas, e estão acerca disso com tanta inocência como tem de mostrar no rosto. Eles, porém, contudo, andam muito bem, curados e muito limpos, e naquilo me parece ainda mais que são como as aves ou alimárias monteses, que lhes faz o ar melhor, pena e melhor cabelo que as mansas, porque os corpos seus são tão limpos e tão gordos, tão fremosos, que não pode mais ser. Foi assim que as notícias chegaram a Portugal. A visão de Pero Vaz de Caminha, escrivão oficial das primeiras embarcações que chegaram ao Brasil, estava muito além de descrever somente sobre as novas terras encontradas, mas narrar toda a realidade sobre o povo que aqui já existia. A carta é o principal documento de uma história de mais de 500 anos. Nela, palavras que contam o primeiro contato com os índios. A primeira impressão de uma terra, que parecia ocupada por poucos, mas em 1500, o total era de aproximadamente 6 milhões de índios. Os portugueses fincaram raízes na tentativa de formar um povoado para explorar as terras, com a crise mercantilista oriental no século XVI. A monarquia estabeleceu ordens para as embarcações viajarem em busca de novos mercados. Aqui eles encontraram o pau-brasil, que deu origem ao nome do país. Nesse cenário, dá-se início à colonização portuguesa, que se estendeu até o século XIX. Com a crescente e desgovernada população europeia se instalando aqui no Brasil, os índios começaram a se tornar vulneráveis aos portugueses. O processo de colonização começava a deixar marcas de sangue nas sociedades indígenas. As regras impostas pelos portugueses levaram os índios à escravidão. A ambição portuguesa massacrou os índios. Muitos se suicidaram por não terem mais forças para resistir. Inúmeras baixas foram causadas pelos vírus, como a gripe e sarampo trazidos pelos europeus. Houve muitas epidemias, de doenças trazidas pelos portugueses, como por exemplo sarampo, doenças venéreas que as mulheres contraíam, as mulheres índias contraíam com os homens portugueses, porque eles vinham para cá sem as mulheres. Isso então implicou também na transmissão de doenças trazidas pelos portugueses. Na era republicana, os conflitos se arrastavam por todo o Brasil. As tribos eram forçadas a se mudar para outros lugares, ao progresso das construções das estradas de ferro e rodovias. Os índios começavam rapidamente a perder todo o domínio da terra. O índio ele vive integrado com a natureza do lugar onde ele mora. Se ele se desloca para um outro local, o que vai acontecer? Mudam as condições naturais e ele se ressente disso. Nesse cenário de extrema violência, os romances e os poemas começaram a ser ilustrados pela literatura brasileira. Alguns autores de grandes obras do romantismo descreviam em tons sublimes a identidade indígena como bela e cristalina. Para a professora de literatura da USP e Uniso, Marlene Paula, muitos acontecimentos estão registrados em grandes narrativas literárias. Muitos foram os autores que se preocuparam com o índio e que tomaram o índio como tema das suas obras.
Durante o século XVIII, outra saída para tentar um contato mais próximo dos índios foi o processo de catequização. Jesuítas começaram a percorrer trilhas e trilhas a fim de doutrinar os povos que habitavam o Brasil. Não havia, de forma nenhuma, outro modo de ir levando, introduzindo um pouco, de conviver, né, com o índio e considerá-lo na sua integridade, que não fosse esse dos jesuítas. Já em 1910, na era do Marechal Rondon, considerado o primeiro indigenista brasileiro, foi fundado o SPI, Serviço de Proteção aos Índios. A criação se deu devido aos intensos massacres de comunidades indígenas. As marcas das tragédias começavam a ocupar as manchetes de todos os jornais, que ilustravam o abismo em que se encontravam os índios. O Serviço de Proteção aos Índios tentou transformar os habitantes tribais em lavradores comuns. Apesar de muitos mecanismos terem sido criados, só em 1967 é que surge uma nova opção, a FUNAI, Fundação Nacional do Índio. Com o novo distintivo, as regras começaram a mudar. Os índios tornaram-se tutelares à FUNAI. Nas leis constitucionais, os indígenas conquistaram muitos direitos. Situação hoje que não está tão distante do passado. A antropóloga da Universidade de São Paulo, Sandra Lacerda Campos, diz que os poucos índios que restam na cidade de São Paulo passam ainda por muitos problemas. Um deles, o processo de aculturamento. O fato do índio hoje estar se vestindo, usando celular, parabólica, televisão, né? Alguns têm trator, enfim. Será que isso é um elemento de aculturação? Isso é suficiente para a gente dizer, agora não é mais índio porque eles não andam mais pelados? O que a gente deve pensar é como que essas etnias vêm incorporando elementos novos, tá certo? Elementos de outras culturas, assim como nós fazemos, assim, né, como outras culturas fazem e como a cultura indígena tem feito. Diante dos problemas, Sandra desenvolveu um estudo que, segundo ela, poderá melhorar a questão indígena. Ela diz que ouvir ainda é o melhor remédio. Não seria mais uma vez uma atitude assistencialista, né, de achar assim o que eles precisam e levar aquilo que a gente acha que eles precisam, mas o contrário, ouvir o outro lado para ver as reais necessidades, afinal de contas, o que eles esperam enquanto uma educação indígena. Na segunda maior metrópole do mundo, São Paulo se mistura ao progresso e também uma minoria de pessoas que vive próximo daqui. São índios que resistem a tudo isso em pleno século XXI. Para se ter uma ideia, aqui em Butantã, o bairro na antiguidade era uma aldeia indígena. Mas com o avanço da cidade, a terra e a mata foram dando lugares aos tijolos e concreto. Cerca de 10 milhões de pessoas vivem na cidade, que é a mais importante do país. São Paulo possui o terceiro maior PIB do Brasil. A metrópole não tem mais para onde crescer. O trânsito intenso, pessoas que formam multidões, a poluição e violência. Diante disso tudo, uma etnia indígena ainda mantém viva sua cultura de séculos e séculos, mas que passa despercebida diante de muitas pessoas. A senhora sabe que aqui próximo, aqui na Zona Sul, existe uma comunidade indígena? A senhora sabia disso? Não, Não sabe? Nunca ouviu falar? nunca ouvi falar. Não, desconheço. O índio, não sei. Mas o que a população não sabe é que 50 quilômetros separam a Praça da Sé, marco zero da capital, a uma aldeia indígena. Na cidade de São Paulo vivem aproximadamente 1.000 índios guaranis, distribuídos em 3 aldeias, Crucutu, Morro da Saudade e Jaraguá. Para chegar até os índios, muita paciência. Localizado na Zona Sul, o bairro de Parelheiros faz divisa com os tribais. Quem diria, a estrada cercada por verde. Mas parece um paraíso perdido dentro de São Paulo. Aqui fica a reserva da Mata Atlântica. Nós estamos a 1 hora do centro e a cidade avançando cada vez mais. Aqui no bairro da Colônia, poucos metros separam as casas da aldeia. Das 3 aldeias, tivemos acesso a apenas 2, a Crucutu e a Morro da Saudade. A comunidade de Crucutu existe há 40 anos. Japoneses moradores da região doaram as terras aos primeiros índios que estiveram aqui. São 25 hectares de terra para 32 famílias, num total de 150 índios guaranis. A aldeia é muito pequena para eles, não há como plantar, caçar.
Aqui o sustento da vida vem de alguns artesanatos, mas a grande renda vem da visitação de alunos que agendam passeios ecológicos. Para conhecerem a cultura indígena, os alunos assistem a um vídeo. Depois, caminhadas. Passos e mais passos levam os estudantes a terem um contato muito próximo às casas, à mata. A sensação é de muita alegria. Importante eles só terem esse contato para eles perceberem que existe um lugar onde vai se encontrar os índios e a importância histórica dos índios está sempre sendo lembrada. O passeio chega ao fim. Antes do adeus, algumas crianças da aldeia esperam por um presente. E ele vem em boa hora, um lanche. A disputa é acirrada. Quem não ganhou é obrigado a esperar pelo almoço preparado pelas mães. Todos se viram como podem. Aqui não há saneamento, por isso o contágio de doenças é muito frequente. A desnutrição infantil era um recorde de mortes na aldeia. Mas a partir de fevereiro de 2002, foi inaugurado pela FUNAI um posto de saúde em parceria com a Universidade de São Paulo. A médica Vera Gonçalves é a responsável pelo atendimento aos moradores da aldeia. Nós atendemos toda a população, crianças e adultos, para a melhoria da saúde, tanto física mesmo como dentária. Inclusive até dos animais. Tem uma cooperação com a Universidade de São Paulo, com a veterinária, para tratar da saúde dos animais também. A educação está chegando junto com o progresso. Aqui as aulas serão ministradas tanto em português como em guarani, um acordo entre a cultura branca e indígena. Mas a falta de escola na aldeia não foi nenhum problema para o índio Olívio Checupé, de 36 anos. Nos olhos, brilha o orgulho de poder mostrar suas obras. O escritor cursou durante 3 anos filosofia na USP. Casado e pai de 3 filhos, Olívio lê com tristeza um trecho de um poema escrito durante a faculdade. Nas páginas, palavras de angústia. Hoje a terra está nas mãos dos brancos capitalistas, só que eles não sabem viver como irmãos. Por isto, poucos são donos e muitos passam fome. Em sua pequena casa, construída em taipa de pilão, Olívio se diz insatisfeito com a cidade, com o progresso, com o branco. Não sabe se no futuro tudo vai existir. Como nós pertencemos a São Paulo, a gente tem medo do progresso. Que o progresso chegar demais aqui vai afetando as comunidades, né? O bom é o progresso da natureza. A natureza que é o nosso progresso, né? E o branco, o progresso dele é a indústria. E a indústria para nós não é bom, né? Então tem as estradas vizinhas. Então, se as pessoas vão se aproximando demais, construindo casas, asfalto, vai aumentando, vira fazenda, vai desmatando toda a natureza. Então, para nós é ruim isso aí, né? Um dos líderes da aldeia, Marcos Tupã, fala com indignação por saber que tudo, de norte a sul, leste a oeste, a terra pertencia a eles. Mas hoje é um pequeno espaço dentro de São Paulo. Um dia já foi tudo nosso. E que hoje, infelizmente, estamos confinados nessas áreas pequenas, dizendo que os governantes, no caso, diz que a terra pertence ao governo ou empresa privadas, e, enfim, os demais interessados que se diz dono da terra. Resta aqui na aldeia Crucutu a esperança. O futuro ninguém se arrisca a dizer. O passar dos dias parece entristecer os índios. O amanhã está indefinido. Hoje a terra já não sustenta mais o plantio. A caça é uma utopia. Outra aldeia visitada pela nossa equipe foi a do Morro da Saudade, do bairro da Barragem, que fica a 4 quilômetros da aldeia Crucutu. Numa área de 26 hectares, aqui moram 130 famílias, um total de 700 pessoas. Os primeiros índios chegaram em 1960. Foram 30 famílias que migraram das regiões litorâneas à procura de um novo lugar, de um novo espaço que atendesse à caça, à pesca, à plantação. Hoje a concentração indígena faz da área um lugar sem atrativos naturais. São centenas de casas agrupadas bem próximas uma das outras. Esta pequena plantação de feijão só existe porque o terreno é inclinado, o que não é viável para construir. O cultivo da roça dura 6 meses e vai ser suficiente para sustentar apenas uma família, num prazo de 1 mês. A cada espaço livre, novas obras estão surgindo. São muitos os índios que ainda vêm de outras regiões. Um exemplo é de Nilson Tupã, que veio do Paraná. Está aqui há 4 anos. Com a ajuda dos vizinhos, construiu em poucos dias seu barraco. O lugar é de apenas 1 cômodo. Aqui o espaço é dividido com a mulher e seus 2 filhos. Nilson mostra o que foi o almoço: arroz com batata.
Já o leite das crianças, cada vez mais raro. Leite é muito difícil de achar. Tem que comprar também. Se faltar o dinheiro, não compra. Aí eles ficam sem leite? É sem leite. A falta de terra para o plantio faz o índio confeccionar artesanato para poder vender em bairros próximos, ou até mesmo na aldeia, quando recebem visitantes. Este índio chegou a montar uma espécie de loja na beira da estrada. Na barraca, arcos, flechas, chocalhos, artesanatos feitos por ele para dar o sustento à família. Alguma vez já faltou dinheiro assim para o leite das crianças? Falta muito. E como que faz aí? Aí tenho que procurar da casa do vizinho para arrumar um pouquinho pro nené. Tem que emprestar lá. É, daí a gente devolve de novo. Porque o nenê, ele não sabe pedir, mas tem fome, né? Pedir, mas tem fome e não sabe esperar também. Então a gente tem que se virar de todo jeito. E no preparo dos alimentos, cenas que chocam. Aqui a comida é preparada praticamente no chão, sem nenhuma preocupação com a higiene. O cachorro sarnento passa tranquilamente entre as panelas que preparam o almoço. Nas trilhas, crianças se saboreiam com salgadinhos comprados próximos da aldeia. Este recém-nascido não tem o que se preocupar. O leite está garantido. Situações assim geram problemas. A saúde aqui parece não ser das melhores. Muitos índios acabam ficando doentes. O clima úmido e a falta de proteínas na alimentação podem até levar à morte. Este é o local mais sagrado da aldeia, a Casa de Reza, um lugar onde a comunidade indígena vem buscar a sustentação da vida. Nossa equipe não pôde entrar a gravar porque lá dentro tem um corpo sendo velado. Nesse barraco, uma moradora muito requisitada, a pajé, uma mulher que tem a responsabilidade de curar os índios. Ela diz que nas rezas consegue desvendar os males. A gente reza primeiro para ver se o que a criança tem. Aí a gente, se é para dar remédio, a gente dá, senão a gente mesmo cura através da reza. Problemas que algumas vezes ela não consegue resolver, como o de seu próprio filho. Esse aqui tem um problema no coração dele, que aí tem que ser acompanhado pelo médico. Nesta casa, uma moradora histórica. São 103 anos de vida. Dona Cecília há um século se orgulha de ser índia. Mal pode falar. Doente está de cama. O método de cura? Ervas. Nesta panela, plantas colhidas na própria aldeia fervem. A esperança é que em alguns dias ela esteja livre da doença. Assim passam horas, dias, anos. O índio vive da maneira em que é bom para si mesmo. O que vimos é uma comunidade unida, uma comunidade que, apesar dos problemas, vive em grande sintonia de companheirismo, liberdade e respeito. Diante dos problemas, o maior deles, a falta de terra. De 1984 até hoje, a área continua sendo a mesma, mas neste período o número de famílias que aqui chegou foi muito grande. Os índios esperam do governo mais terra. O vice-cacique Timóteo da Silva tem esperança que no futuro, a curto prazo, a sociedade possa voltar a reconhecer o índio. Ele acredita que só irá continuar existindo índio se houver terra, a principal reivindicação há séculos. Como o espaço é muito pequeno, 135 famílias, mais ou menos 125 casas distribuídas numa área pequena, então não tem como de você realizar tudo aquilo que é ensinamento da tradição. Se fosse uma área grande, com certeza a gente desenvolveria dentro da comunidade uma forma de você manter a família. A entidade governamental responsável pela proteção dos índios é a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI. A sede no estado de São Paulo fica na cidade de Bauru. O superintendente Amaury Vieira disse que hoje a fundação passa por problemas sérios, como a infraestrutura de pessoal para atender todas as regiões habitadas por índios. Se a FUNAI tiver muito, ela tem 4.000 funcionários, olha lá. É um absurdo. A FUNAI, no mínimo, há 15 anos, ela não contrata ninguém. E nesse período, o que aconteceu? Aposentadoria, falecimento, transferência, dispensa.
A falta de pessoal é geral. Agora, existem aldeias que estão em piores situações. Crucutu, Barragem, Jaraguá é uma delas, não tem ninguém da FUNAI. O que eles têm lá hoje de benefício, de infraestrutura, se deve basicamente a eles próprios, que foram atrás, brigaram por isso, pelos seus direitos, reivindicaram junto ao Estado, ao município. Situação que não contenta os índios. Para eles, a FUNAI é o principal órgão para a reivindicação de novos espaços, para uma melhoria de vida. Esse órgão é específico para defender o direito e benefício para a comunidade. Só que isso não aconteceu, né? Sempre teve aquele interesse de aquele tutelado, por exemplo, um índio tutelado. Então, quem manda é a FUNAI. Muitas das vezes não tem recursos e algumas, o próprio Ministério solta dinheiro na mão da FUNAI, um pouquinho só para São Paulo. Assim ecoam os gritos de angústia na maior metrópole do Brasil. Assim é que os índios em paz pedem aos brancos um pedaço do que já foi deles no passado. Assim os guaranis que ainda existem e resistem querem continuar vivendo, isolados e neutralizados diante de uma história. Uma história que já dura mais de 500 anos. Assim que venham os filhos, os netos, os bisnetos. Assim que continue a história. A gente tem medo de um dia toda essa mata que está aqui ao nosso redor, chegando esse poceiro e pegando essas terras, né, próxima, e daí vai derrubando. Então a gente olha assim tudo para trás aqui, a gente vê essa mata imensa, que ali tem muito animal, tem muito remédio, tem muita matéria para fazer artesanato, e de repente os poceiros vão chegando e vão derrubando aquela mata, né? Então isso é prejudicial e a gente sabe que daqui 50 anos eu imagino que talvez não vai ser a mesma coisa, mas a gente torce para que isso não aconteça, né? No mensagem eu pediria para todas, né, nações no mundo inteiro, até o branco, índio, né, tentar criar paz de cada sociedade e colocar Deus no coração e olhar para o seu próximo. Assim se constitui a civilização. Não é desenvolver políticas que deem mais, entre aspas, civilização, mais cultura para ele, mais condições. Não. A política adequada é que o mantenha no seu habitat, no seu lugar, né? Que preserve as tradições deles, porque só assim ele estará feliz, ao passo que ele, mais do que nunca, é o dono legítimo aqui da terra. Tá aí, então, o documentário produzido pelos alunos em 2002. Índios ainda resistem na segunda maior metrópole do mundo. Se você quiser entrar em contato conosco, mande o seu contato através do Facebook. É só acessar Uniso Comunidade. Nós falamos com você. Até o próximo programa. Até lá!